Boa noite, em direto na RTP1, RTP Notícias e RTP Internacional. Hoje confrontamos dois candidatos que representam visões opostas para o país. De um lado, António Filipe, apoiado pelo PCP, que diz querer ser o guardião da Constituição. Do outro, André Ventura, líder do Chega, que quer um novo texto constitucional. O sorteio determinou que a primeira intervenção é do candidato André Ventura. A palavra final caberá a António Filipe. Muito boa noite a ambos, António Filipe e André Ventura. Começava por si, André Ventura. Na escolha do Presidente da República, para além das questões políticas, os portugueses também avaliam a firmeza das convicções e a personalidade dos candidatos. Eu gostava de lhe perguntar o seguinte a propósito da greve geral e das suas convicções sobre a greve geral. No dia 9 de novembro, o André Ventura classificou a greve, e vou citar, como um erro em que só a extrema-esquerda e os partidos a ela ligados conseguem ver qualquer benefício. E acrescentou, nós não precisamos de greves gerais em Portugal, nem de paralisações do país. Passadas algumas semanas, disse, e volto a citar, a greve é legítima, há razões para um descontentamento generalizado e os trabalhadores têm razão. Como é que em tão pouco tempo o senhor mudou assim de opinião? Boa noite, Vítor. Boa noite também ao António Filipe. Cumprimento. É o contrário. Eu trouxe-lhe aqui hoje, porque eu imaginei que me fosse fazer a pergunta. Olha, eu vou pedir às pessoas que vejam isto. Isto é do dia 4 de agosto. 4 de agosto, muitos meses antes do que o Vítor está a dizer. Leis laborais. A minha referência era de novembro. Agora veja agosto. Isto é agosto. Chega, fala em ataque às mulheres e às famílias e espera recuo do governo em matérias fundamentais. Isto foi em agosto. Quando todos os meus adversários estavam a dormir, eu estava a analisar a lei laboral do governo. Estava a dizer que nós precisamos de modernizar. O António Filipe quer o contrário, o PCP querem manter-nos nos anos 70. Nós queremos uma lei moderna para a frente, mas dissemos imediatamente ao Governo, como partido responsável, que, sim senhor, tínhamos que evitar uma greve geral. Eu acho que ninguém dirá que uma greve geral é boa para o país. Isso é mudar de opinião. Não, a greve geral custa dinheiro aos contribuintes, paralisa o país e tem custos para as pessoas. Mas devemos dizer ao mesmo tempo que não aceitamos, sobretudo um partido que pode formar maiorias com responsabilidade como ao Chega, que haja um bar aberto de despedimentos, que se possa despedir qualquer pessoa, que haja ataques às mães, que são trabalhadoras e querem ser mães, que haja coisas tão bizarras como a possibilidade de despedimento coletivo e ir buscar outsourcing, coisa que agora é proibida e o Governo quer que seja permitida. E, portanto, nós, ao contrário do que está a dizer, fomos os primeiros a dizer assim, mas senhores, se querem trabalhar numa lei laboral, têm que mudar coisas fundamentais. Está aqui, Vítor. E como vê, isto é um jornal que eu nem gosto muito, mas olha, está aqui e pedimos ao Governo para recuar. O que é que aconteceu neste entretanto? O Governo não recuou, disse-nos e disse ao país que não iria recuar e que ia manter este ataque a quem trabalha. Então, assim sendo, há muitas razões para um descontentamento. Agora, dizer que a greve é baixa, eu acho que ninguém dirá que uma greve geral é boa para o país. É um mau sinal termos chegado aqui. É sinal de que o Governo falhou, fracassou e nós não conseguimos fazer valer os nossos pontos de vista. Portanto, eu vou voltar a dizer aqui aquilo que já disse. Para nós, especificamente, ou o Governo muda em matéria de proteção a quem trabalha por turnos, proteção a quem trabalha em horas extraordinárias, direitos das mães, ou nós não aceitaremos esta lei laboral. Repare, agosto. Se for ver o que é que o António Filipe disse em agosto, não encontrará nada, provavelmente. Mas a minha questão tinha a ver com a greve geral, não tanto com o conteúdo do documento. Não, é importante, mas a questão é que num mês houve uma diferença substancial nas suas declarações. Então, se me permite só dizer isto. Olha, eu até trouxe aqui, que eu já imaginava que fosse questionar com isso. Mas deixa-me mostrar-lhe isto também. Só terminar. Não, mas isto sobre a greve. É que sobre a greve geral, há uma altura, não é, no dia 9 de novembro, em que diz que é como um erro em que só a extrema-esquerda e os partidos a ela ligados conseguem ver qualquer benefício. Considero que, é verdade? Aparentemente, isto é uma afirmação veja aqui. de que Ventura culpa o Governo não em Portugal. Não critica a greve. Passado um tempo, e que não há muito tempo, diz que a greve é legítima e que há razões para o descontentamento. O Governo não negociou. Então, Vítor, se o Governo não aceitou mudar nada em coisas fundamentais, novembro. Eu gosto de coisas de facto, que é para não inventarmos e não darmos a... Estou-lhe a dar factos. Este, novembro, já lhe mostrei de agosto. Ventura culpa o Governo se Portugal chegar à greve geral. Ao contrário da maior parte do muito mau jornalismo que aí anda, o Chega foi o único que se manteve firme e coerente desde o início. Porque dissemos ao Governo assim, é mau se chegarmos a uma greve geral, é mau para a economia, é mau para quem trabalha, é mau para todos. Eu acho que ninguém dirá, excepto os comunistas, mas por isso é que também já são tão poucos, que dizem a greve geral faz sentido, o bom é pôr as pessoas na rua a trabalhar, em vez de estarem a trabalhar, estarem na rua a protestar. Eu acho que isso é negativo. É mau quando se chega a um ponto que tem que haver uma greve geral. Agora, nós procurámos evitar uma greve geral. A partir do momento em que o Governo se mostrou completamente indiferente, então as nossas razões ficaram ainda mais válidas de perceber que há razões para descontentamento, mas que não devíamos ter chegado à greve geral. Eu vou dizer uma coisa, se eu mandasse não tínhamos chegado à greve geral, porque tinha evitado que se fizesse este ataque a quem trabalha. Isto é mau inclusivamente para as empresas e para os empresários. É uma lei má a todos os títulos.
António Filipe, vê no Chega, e em André Ventura, e no candidato presidencial André Ventura, o defensor dos trabalhadores? Não, boa noite, Vítor, boa noite, André Ventura, boa noite aos telespectadores. Não vejo. E André Ventura, no mês de novembro, para além do que referiu há pouco sobre a greve geral, defendia a precariedade. Ou seja, dizia que a lei atual, que já consagra um grau muito elevado de precariedade, que era uma lei de tipo soviético, quando a lei que nós temos é o Código Bagão-Félix, que foi alterado mais de 20 vezes de 2003 até agora, sempre no sentido desfavorável aos trabalhadores, e dizia que, a propósito dos contratos a termo, que perguntava se faz sentido que haja mais contratos a termo ou é melhor a pessoa ser despedida. E continua, a esquerda diz que isto vai aumentar a precariedade, o que nós temos queremos é mais emprego. Ora bem, defendia esta proposta de lei do Governo no que se refere à precariedade. Em que data que está, foi também de novembro, sensivelmente da altura em que se referiu também à questão da greve geral. Agora, eu creio que o facto de André Ventura ter mudado de discurso, eu creio que só revela o grande sucesso da greve geral. Porque, de facto, foi por ter verificado a enorme adesão que os trabalhadores tiveram à greve geral, o enorme descontentamento dos trabalhadores relativamente a esta proposta do Governo, eu acho que é uma mudança de discurso, não é necessariamente uma mudança de posição. Porque a mudança de posição será quando for votar, se o Governo apresentar esta proposta de lei à Assembleia da República, tal como consta dentro do projeto. E já o deixámos claro. O votar será, eu diria, a prova do algodão relativamente que lá está. Mudou de discurso, não creio que tenha mudado de posição. Só que, de facto, o enorme impacto que teve a greve geral provocou, de facto, esta mudança de discurso. Agora, eu, da minha parte, desde que tomei conhecimento deste anteprojeto que o Governo pôs a circular, que disse que estávamos perante um ataque enorme aos direitos dos trabalhadores, e manifestei a minha solidariedade relativamente às formas de luta que os trabalhadores portugueses quisessem encetar relativamente a isso. E, portanto, quanto a mim, a solidariedade relativamente à greve geral... A possibilidade de uma greve geral. Eu creio que é legítimo, não só legítimo, que os trabalhadores recorressem à greve geral. Verificou-se, aliás, a justeza dessa decisão por parte dos trabalhadores pela enorme adesão que a greve geral teve e, ao contrário do que ouvi para aí dizer algumas pessoas, que não foi uma greve que se tivesse circunscrita à administração pública, pelo contrário, quando uma empresa como a Auto Europa para a produção, isso quer dizer alguma coisa. Quer dizer que também no setor privado os trabalhadores não se conformam com uma proposta que visa aumentar a precariedade, condenar trabalhadores a poderem estar a prazo a vida inteira, facilitar, depois de despedimentos coletivos, a empresa poder recorrer ao outsourcing, limitações graves à liberdade da ação sindical, para além da questão, enfim, da lesão dos direitos do direito da amamentação ser negado, enfim, às jovens mães trabalhadoras, e, portanto, a liberalização dos despedimentos, e que o trabalhador, mesmo que o Tribunal reconheça a legalidade do despedimento, ele não é reintegrado, e, portanto, isto justifica plenamente o enorme repúdio dos trabalhadores, e eu já disse, eu espero que, antes das eleições presidenciais, esta proposta do Governo seja derrotada, que ela nem sequer chegue à Assembleia da República, espero que, se ela chegar à Assembleia da República, que a Assembleia da República a rejeite, e se chegar às eleições presidenciais, eu, como Presidente da República, usarei todos os mecanismos constitucionais ao meu dispor para enfrentar esta a aprovação desta legislação. Neste momento está mais próximo das posições do PCP do que da proposta do Governo? Eu estou mais próximo dos portugueses, é isso que me importa, não me importa estar em trincheiras. Aliás, isso é uma coisa que eu acho, quando se ouve o António Filipe, como agora se ouviu, se percebe a nossa diferença de posições. O António Filipe, como a CGTP, como outros, infelizmente, muitos sindicatos, a questão não é a questão de fundo, se os trabalhadores estão melhores, se os pensionistas estão melhores. A questão é, tiveram sucesso ou não tiveram. Parece uma guerra de quintinhas, parece uma guerra de crianças. O Governo a dizer que foi 0%, o PCP, a CGTP, o Bloco a dizerem que foi 3 milhões de pessoas que pararam. Nem um nem outro têm razão e sabem os dois que não têm razão. Isto é errado. Nós devemos é querer mudar coisas para melhorar a vida dos portugueses. Eu vou dar ao António Filipe um exemplo. A licença de paternidade é aqui alargada para 180 dias, para 6 meses, paga a 100%. Isto é uma coisa boa. Nós não devemos ter palas nos olhos, só dizer se vem do Governo é tudo mau, vem do PCP é tudo mau. Eu não faço como ao PCP, que vota sempre contra as coisas do Chega ou abstém-se, mesmo quando concorda e os textos são iguais. António Filipe, não me preocupa que seja do PCP, da CGTP, da UGT, preocupa-me é que seja bom para as pessoas. Coisas como o trabalho à distância, o teletrabalho, os modelos híbridos de trabalho, coisas como a licença alargada a 180 dias, são coisas que é preciso fazer. E nós não podemos ter palas e querer um país como nos anos 70. O que eu critico neste discurso é
parece que querem todos dizer ganhámos. Eu acho que o António Filipe condenará o que aconteceu ao fim do dia frente à Assembleia da República, com pessoas a atacar polícias, a chamar-me nomes de fascista e de racista e coisas piores, a chamar a outros dirigentes, não só a mim, nomes. Eu acho que isso é negativo e, portanto, nós não tivemos palas nos olhos. Conseguimos ver que há coisas boas, há coisas menos boas e também, com todo o respeito, o António Filipe também sabe que o PCP não contará para nada nisto. Isto será uma decisão entre o Governo, ou o Chega, ou o Partido Socialista. Por isso é que o António Filipe pode falar à vontade sobre isto. O António Filipe tanto faz o que o PCP decida. Eu tenho uma responsabilidade. É que haja ou não uma reforma laboral. E, portanto, para responder diretamente ao António Filipe à questão que colocou, eu vou-lhe responder sem medo. Se mantiver como está agora, António Filipe, não é preciso esperar pelo teste do algodão. Votaremos contra. O que é decisivo para o Chega poder votar a favor desta lei? Estas questões, eu acho que algumas até estamos de acordo, como as que referimos aqui, a questão dos despedimentos em discricionariedade, as pessoas poderem sentirem que podem ser despedidas a qualquer momento e que perdem direitos. A questão do outsourcing que o António Filipe tocou não é uma questão despicienda. É que o que a lei atualmente diz é que é proibido fazer um despedimento coletivo e recorrer a seguir ao outsourcing. Quando dizemos que isto afinal já não será assim... São esses os dois pontos principais? Não, há muitos mais. A questão das mães e a questão da amamentação para nós é fundamental. Então, num país que é o mais envelhecido da Europa, estamos a atacar as jovens mães que são trabalhadoras. Deixa-me só concluir para dizer isto. Eu tenho esta convicção. Mas há disponibilidade, apesar de tudo, do Chega para poder... Depende do Governo, nós já disponibilidade. Eu, como lhe disse, em agosto estávamos disponíveis para isto. Deixa-me só dizer isto, Vítor. O que nós temos que atacar neste país é os que vivem de subsídios e não trabalham. O que nós temos que atacar neste país é os subsídio-dependentes e os que vivem à conta da Segurança Social. Não é quem trabalha. Por isso, a lógica do Governo está toda errada. E aí há caminho para fazer. António Filipe. Olha, eu sempre defendi e defendo intransmente os direitos dos trabalhadores, tal como eles estão consagrados na Constituição da República. E eu estou aqui como candidato a Presidente da República, verifico que André Ventura está aqui. Uma questão. Também na sua outra qualidade, como deputado, como líder Fizeram uma questão. Eu respondi a uma questão. Foi uma questão. O que, aliás, e o António também. Enfim, é previsível, porque o André Ventura, como é candidato a tudo, a eleição tanto faz ser eleição presidencial, como ser eleição legislativa, como se fosse autárquica. Bom, mas em todo caso, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Se eu estou numa eleição errada e estou à sua frente estes pontos todos, imagino o errado que o António Filipe está. Passando adiante, neste momento, os eleitores é que vão decidir. Enfim, eleitores é que vão decidir quem vai ser Presidente da República. Agora, o que eu quero dizer é que, na verdade, a proposta que o Governo apresenta é de tal modo radical que o Governo, obviamente, que não deixará de estar disponível para abdicar de uma coisa ou outra. Eu creio que a proposta sobre a amamentação é de tal maneira provocatória e chocou tanto toda a gente, que o Governo, obviamente, se prepara para deixar cair isso, para manter o resto. Ou seja, querer tudo para conseguir muito. Mas não passará. E eu creio que o que está aqui, dito até das várias posições que o André Ventura tem manifestado, é a disponibilidade para, se o Governo deixar cair uma coisa ou outra, poder aprovar as outras. Senão, veremos se não será assim. Espero que não seja, mas cá estaremos. Eu estou-lhe a dizer cá estaremos para ver se não será isso que vai efetivamente Agora acontecer. Tem que se fazer alguma coisa. Agora, portanto, eu creio que nós estamos perante um retrocesso muito grave globalmente. Podemos depois ver uma a uma, mas são mais de 100 propostas, portanto não podemos estar a apreciá-las uma a uma. Sim. Agora, globalmente, estamos perante uma profunda ofensiva contra direitos dos trabalhadores que já estão muito fragilizados. O atual Código do Trabalho fragilizou brutalmente a contratação coletiva, que é a principal arma dos trabalhadores para conseguir aumentos salariais. Eu não me conformo viver num país onde tenho um salário mínimo de 774 euros líquidos que os trabalhadores levam para casa, o que significa que empobrecem trabalhando, em que temos mais de 2.500.000 trabalhadores a ganhar menos de 1.000 euros por mês. Estamos as 16 maiores empresas do PSI 20 a anunciar que vão distribuir 3.200 milhões, 3,2 milhões de euros, 3,2 mil milhões, assim é que é 1.000 milhões de euros de dividendos em 2026. Agora, a diferença aqui entre nós é esta. Eu estou claramente do lado dos trabalhadores, orgulho muito de poder ser considerado o candidato presidencial que defende intransigente os direitos dos trabalhadores, e o André Ventura está do lado dos grandes interesses económicos. Mas porquê que defende e que, aliás, em todos os posicionamentos políticos tem, independentemente de zigue-zagues discursivos, mas está frontalmente nas questões decisivas do lado dos grandes interesses económicos, do lado do poder económico, e que faz parte, já agora concluo, daquilo que eu tenho chamado os candidatos do consenso neoliberal. Ou seja, aqueles que consideram que as coisas como estão, muito bem, que a subordinação do poder político ao poder económico está muito bem como está, e, aliás, que se apresentou como candidato porque Pedro Passos Coelho não quis ser candidato. E isso diz tudo acerca dos propósitos da sua candidatura. Ou seja, apoiou o pior governo que Portugal teve desde o 25 de Abril, foi o governo de Passos Coelho, que quis ir além da Troika, como se a Troika não fosse já suficiente má, e que esteve na base dos cortes de subsídios de férias e de Natal, da supressão de feriados, de cortes salariais
E, portanto, era esse candidato que, se tivesse avançado, André Ventura achava que não avançaria porque se revia nesse candidato. Eu não me revejo nada nesse candidato e não me revejo nada neste consenso neoliberal que fez com que o país chegasse a este estado, porque, desse ponto de vista, quem está contra este sistema sou eu, não é o candidato André Ventura, contra a subordinação do poder político ao poder económico. O candidato que se opõe a isso sou, claramente, eu próprio, André Ventura, e não André Ventura. António Filipe, porque eu sei que não gosta do candidato Pedro Passos Coelho, eu sei que gostaria mais de um candidato tipo Álvaro Cunhal, ou Fidel Castro, ou uma coisa parecida. Tinha respeito. Mas eu não estou a ter falta de respeito. Estou a dizer que eu não me revejo no Fidel Castro, no Álvaro Cunhal, tenho direito a isso. O António Filipe gosta de ditadores, eu não gosto. Tenha respeito ao Álvaro Cunhal. O António Filipe gosta Álvaro Cunhal sacrificou a sua vida na luta contra a ditadura. Tenha respeito. O António Filipe gosta de ditadores, gosta de Fidel Castro, gosta de Nicolás Maduro, gosta da China, da Coreia do Norte e, portanto, gosta também de Álvaro Cunhal e de todos. Por isso é que não gosta do 25 de novembro, esteve sempre do lado errado, que é o lado de tentar pôr Portugal numa ditadura. Só que nós não somos um país comunista e, portanto, se me perguntar, eu preferia e tinha orgulho em ter um candidato que fosse Pedro Passos Coelho, nunca teria em ter um candidato tipo Fidel Castro, ou tipo Álvaro Cunhal, ou tipo Stalin, ou tipo outros parecidos. Isso eu deixo com a história do PCP, e não com a nossa. Portanto, essa é a diferença entre nós. Segundo, António Filipe, eu não quero transformar isto num debate de outro momento, mas o António Filipe chegar aqui, dizer que é o grande guardião dos trabalhadores, o guardião dos trabalhadores, que levou dos governos muito maus, à direita, etc. Eu lembro-lhe qual foi a responsabilidade do seu partido num governo de geringonça, onde a habitação subiu como nunca tinha subido em Portugal, onde a imigração se descontrolou absolutamente e nós ficámos com a bandalheira na falta de segurança, de crime que temos hoje, é culpa do António Filipe e do Partido Comunista Português, mas também que deixou as pensões na miséria em questão. Se hoje nós temos uma grande maioria de pensões, mais de metade das pensões são abaixo de 420 euros, os senhores tiveram responsabilidade. Eu nunca estive no governo. O Chega nunca esteve no governo. Os senhores tiveram. Os senhores apoiaram um governo do Partido Socialista que deixou o país na miséria, no descontrole migratório, no caos de pensões, na destruição do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, António Filipe, não venha aqui fingir que não tem responsabilidade nenhuma, que é o garante dos trabalhadores. Há uma coisa que nos distingue, sim. Eu quero, e eu tenho a convicção que o que aumenta salários em Portugal não é o senhor estar sentado com uma caneta a escrever, é a economia crescer. Nós temos uma economia boa para as empresas, para as famílias, que permita que o rendimento seja distribuído às pessoas. Aliás, se eu lhe perguntasse um exemplo de um país comunista em que os salários sejam altos, não tem. Não tem nenhum. Deixa-me só dizer isto, Vítor. Não tem um exemplo de um país, como o senhor defende, comunista, em que os salários sejam altos. Aliás, António Filipe, todos os países comunistas, as pessoas querem sair de lá, não querem ir para lá. E essa é a diferença entre nós. Eu quero um Estado moderno, europeu, democrático, não quero uma ditadura. Essa é a diferença entre nós. Pode responder. Nessa aventura passa a vida a falar de conversa da treta, mas olha, não há uma conversa mais da treta do que a sua. De ditadura? Que, aliás, eu já estava à espera que viesse para aí com esses países todos e mais alguns. São os vossos amigos. Pode mandar para as praias todas que quiser. Para onde quiser. Eu quero falar sobre os problemas que afetam os portugueses sentem. Agora, mas eu creio que a questão que o André Ventura coloca da responsabilidade do PCP enquanto apoiou a geringonça. Não, para já eu não estou aqui como candidato do PCP. Claro. A Ventura é o candidato do Chega, assumidamente. É candidato porque o Chega tinha que ter candidato. Muito bem. Tenho muito orgulho. Muito bem. E eu assumo tudo aquilo que fiz enquanto deputado. A questão não é essa. Agora, é uma evidência que em 2015 o André Ventura não perdoa que em 2015 o governo de Pedro Passos Coelho tenha sido afastado. Não é? E os portugueses beneficiaram muito com isso, porque na altura voltou a haver os 4 feriados que tinham sido retirados, os subsídios passaram a ser pagos e, portanto, os cortes salariais que tinha havido e os cortes das pensões foram revertidos. Isso foi positivo. Claro que o governo do Partido Socialista aliou-se à direita em muitas coisas para evitar que houvesse avanços maiores, especialmente em matéria de legislação laboral, em que não mudou nada. O Partido Socialista recusou-se a mudar, fosse o que fosse na legislação laboral, e no sentido positivo aos trabalhadores, digo eu, e teve sempre o apoio da direita para o conseguir. Não é? E, portanto, eu não renego nada daquilo que fiz enquanto deputado, sobretudo na legislatura entre 2015 e 2019, em que foi possível, de facto, reverter muito das malfeitorias que tinham sido feitas pelo... Agora preciso dizer o seguinte... Relativamente a mais uma das coisas que fala sempre, que é o caos migratório, eu devo dizer a minha oposição enquanto deputado à extinção do CEF, que foi uma decisão desastrada do governo do Partido Socialista, e que, aliás, eu enquanto deputado votei contra essa extinção do CEF. Agora, eu creio que nós temos que ter uma imigração regulada. Agora, devemos é combater as redes de tráfico de seres humanos, para exploração laboral. E não os imigrantes em si, que são as vítimas desse processo. E, portanto, eu creio que também é preciso... Ficou essa diferença. Tem uma pergunta para si? Não, eu só queria dizer isto. António Filipe, durante o período em que o PCP apoiou o governo,
Nunca cresceram tanto os seguros e o setor privado da saúde em Portugal. Sabe porquê? Porque destruíram a saúde em Portugal. É a única razão. Senão as pessoas não iam para os seguros de saúde. É porque os senhores destruíram a saúde. Durante o período em que o PCP estava a apoiar o governo, só nos primeiros anos entraram em Portugal descontroladamente cerca de 500 mil pessoas. 500 mil pessoas. Por cada 3 imigrantes que entravam, um jovem português saía. Enquanto está aí a defender o legado da geringonça, eu tenho que lhe dizer que o governo que apoiou e que acha que foi assim tão muito melhor do que o anterior, foi o que deixou o país no estado em que está. E, portanto, eu não me orgulhava de ter destruído a saúde e ter deixado as pessoas no estado em que estão sem médico de família, sem consultas, etc. Eu não me orgulhava de ter deixado o país no caos migratório. É verdade que o PCP esteve contra a extinção do CEF, isso é uma verdade, nós também, mas permitiu a lei da nacionalidade e a lei de estrangeiros que permitiu que se andasse a vender passaportes na Índia e no Bangladesh e no Nepal. Os senhores permitiram a lei da nacionalidade do Partido Socialista. Portanto, não diga que não. André Ventura, vamos avançar. Avançar. E começava por si, António Filipe. O senhor vê algum risco ou receia, algum risco na eleição de André Ventura? Acha que isso pode ser uma ameaça para o regime e para a democracia? Olha, eu faço esta pergunta porque o senhor tem dito que que estas eleições e a sua candidatura é uma batalha pela democracia. É uma batalha pela democracia, mas é claramente pela democracia, pela Constituição. Porque mas o Presidente da República... Acha que está em risco a democracia nestas eleições? Eu tenho registado declarações que eu considero claramente antidemocráticas da parte da André Ventura. Agora, eu creio que André Ventura não é o único candidato da direita cá em Portugal. E o Chega não é o único partido da direita em Portugal. Eu acho que... Mas acha que os partidos da direita são antidemocráticos? Não, quer dizer, eu acho que temos que ver as coisas como elas são em concreto. Eu acho que há claramente manifestações e declarações públicas que eu considero antidemocráticas, no sentido em que não é nesse tipo de democracia que eu me revejo. Eu revejo-me na nossa democracia política, económica, social e cultural, consta da nossa Constituição. Mas um exemplo disso. E quando vejo André Ventura dizer que quer outra Constituição, o Presidente da República, e já tem dito, não nega isso, o Presidente da República candidata-se para cumprir e fazer cumprir a Constituição, é isso que ele vai jurar se for eleito, porque o Presidente da República, se há competência que ele de todo não tem, é em matéria de revisão constitucional. Aliás, nem é sujeito à promulgação do Presidente da República. Não é? E, portanto, é uma matéria exclusiva do Parlamento. E, portanto, quando vejo um candidato dizer que se identifica não com a Constituição, mas com outra, aquilo que está a propor-se é, sei lá, querer patrocinar algum golpe de Estado inconstitucional, o que eu não acredito. Não acredito. Eu acho que a democracia portuguesa e a separação de poderes que a Constituição prevê... Mas tem algum receio na eleição de André Ventura? Se houvesse uma eleição de André Ventura, por exemplo? Não é uma questão de receio. É uma questão de nós, quando apresentamos como candidatos a um cargo, sermos claros relativamente àquilo que nos propomos. E aquilo que André Ventura se propõe é claramente inconstitucional. Logo, está frontalmente contra aquele que é o sistema democrático, o regime democrático, constitucional, que foi feito na sequência do 25 de Abril, com o qual eu me identifico profundamente. Quer identificar algumas das propostas que, do seu ponto de vista, são inconstitucionais? Não se identifica com isso. E, portanto, é uma divergência clara. A minha pergunta era se o António Filipe pode identificar algumas das propostas que considera inconstitucionais. Não, quando diz que passa a vida a dizer que quer outra Constituição que não se conforma com essa. Não preciso ser eu a te dizer isso. Dirá eu o próprio que está aqui. Aliás, é a fonte mais fidedigna para dizer o que é que não quer da atual Constituição. Agora, eu creio é que quando alguém se compromete, se quer ser candidato a um cargo que tem como função fundamental e que consta do seu juramento fazer cumprir a Constituição e vir dizer que quer outra Constituição porque esta não lhe serve, acho que há aqui alguma coisa que está errada. Quero explicar isto. Eu vou dizer até o que é que eu acho. Eu acho que na segunda volta o António Filipe vai votar em mim. Se tiver que escolher entre dois candidatos, até me parece isso. Mas vamos lá ver agora. Veja lá, não me estraga a noite. Acho que saberá que sou mais democrata e aquele que melhor servirá ao país numa segunda volta se tiver que escolher entre dois. Não me diga uma coisa. Agora, já ficamos a saber que numa segunda volta o outro candidato estará no governo ou no Mário. É evidente que eu espero votar em mim. Eu espero, não é imodéstia votar em mim na segunda volta. Portanto, mas vamos lá, estamos a falar das propostas para a Constituição. Eu queria focar-me aqui nisto. Quer dizer, eu só posso ver com alguma graça quando o António Filipe diz que eu sou uma ameaça à democracia. Quer dizer, o António Filipe quer sair do euro.
Não quer sair do euro, pelo menos o seu partido quer. O António Filipe quer sair da NATO. Já disse que é o contrário. Que é a nossa aliança de defesa. Bom, mas o PCP quer sair do euro, então entendam-se. Não tem seguido os debates. Não tem seguido os debates. O António Filipe e o PCP querem sair do euro e da NATO. Isto é de uma irresponsabilidade num candidato presidencial que é uma coisa chocante. Olha o polígrafo. Olha, eu tenho a certeza do que estou a dizer em relação ao PCP e, portanto, imagino que o António Filipe. Olha o polígrafo. Um candidato que quer sair da NATO, a nossa aliança onde somos fundadores, a nossa aliança que nos liga ao Ocidente, um candidato que é incapaz de condenar a invasão da Ucrânia pela Rússia, quer dizer, Vítor, quem é que ameaça a democracia? É quem quer mudar a Constituição. Olhe, para coisas como soubemos hoje mais um pedófilo foi preso que estava ligado ao Ministério da Justiça do anterior governo. Eu quero pôr castração química de pedófilos e para isso é preciso mudar a Constituição. Não tenho vergonha de dizer isso. Eu quero que os bandidos tenham prisão perpétua. Tenho que mudar isso na Constituição. Eu quero que haja, limites de mandato aos deputados. Eu quero mudar isso na Constituição. Eu quero que deixe de haver menos nomeações políticas. E, portanto, agora um candidato a Presidente da República não pode dizer que quer mudar a Constituição, quer outra Constituição democraticamente. Portanto, quando olhamos ao fim do dia para quem é que é a verdadeira ameaça à democracia, é o André Ventura porque diz que quer uma Constituição diferente para termos um novo regime social, económico, fiscal, de luta contra a corrupção? Ou é quem nos quer tirar do euro, ou quem nos quer tirar da NATO, quem quer tornar este país uma espécie de ditadura do proletariado, mas agora com uma nova configuração? Quer dizer, nós temos que olhar para as posições que o PCP tem tido, são frontalmente contrárias aos nossos valores enquanto nação. É que o PCP é frontalmente contrário aos valores que defendemos enquanto nação, quer nos transformar numa Albânia aqui do Ocidente da Europa. Então quem é que é a ameaça à democracia, António Filipe? Sou eu ou é o PCP, o António Filipe e todos aqueles que, como o António Filipe, defendem que nós devíamos isolar-nos da Europa e devíamos isolar-nos do mundo? Eu quero um Portugal europeu, eu quero um Portugal moderno, eu quero uma economia desenvolvida. O António Filipe quer uma economia ao modelo albanês ou uma economia ao modelo venezuelano. É aí que nós estamos em discordância. Não sei se o António Filipe quer responder. Acho que isto é que é a conversa da treta. Mas não quer sair da NATO. Não quer responder, ok. Não, mas quer sair da NATO ou não? Está farto de saber, eu já participei em vários debates. Sair da NATO, se eu estivesse ouvido, sabia que eu não coloco, que eu como Presidente da República, obviamente não ia colocar nenhuma saída de Portugal, nenhuma organização a que pertença. Mas qual é a sua posição? É isso que me estão aqui a perguntar. Já disse isso várias vezes. Eu sei que a nossa Constituição preconiza a abolição dos blocos político-militares, mas eu já disse aqui várias vezes, e com toda a clareza, que não defendo, enquanto Presidente da República, que Portugal abandone nenhum dos fóruns internacionais em que participa, mas que deve ter uma voz própria nas organizações internacionais, o que é muito diferente. Eu tenho aqui declarações do PCP que é muito diferente. E do euro. O que é muito diferente, tenho dito isso em todos os debates. Agora, o que eu não sou, porque eu acho que o Presidente da República tem que ter sentido de Estado. Tem que ter sentido de Estado. E aliás, eu devo dizer que quando ouço o candidato André Ventura falar de ir à Espanha e diz que devia mandar prender o Presidente do Governo, insultar o Presidente do Brasil, eu acho que se André Ventura... É porque não acredita que vai ser Presidente da República, porque se fosse Presidente da República, enfim, isto passaria a deixar de ser só uma vergonha nacional e passaria a ser uma vergonha internacional. Porque eu imagino os portugueses que vivem fora do estrangeiro, o motivo de chacota que seria o Sr. Presidente da República com esse tipo de intervenções. Deixa-me só dizer isto, se o Vítor me permitir. Eu não sei o que é que queria dizer quando fosse a Espanha, depois de ter ido à Espanha dizer que deviam prender o chefe do governo. Permite-me interrompê-lo só para dizer isto. Sabe o que é chacota, António Filipe? É quando temos um Presidente com o vosso apoio, que vai a Angola, vê-nos ser humilhados e chamar-nos esclavagistas, chamar-nos ladrões, chamar-nos corruptos, ao país inteiro, não foi a ele, foi a todos nós, e o Presidente fica quieto, faz uma vénia e beija-lhe a mão. Isso é que é chacota de Portugal. Eu nunca aceitarei, se for eleito Presidente da República. Já referiu isso em e várias vamos ser francos, estou mais bem colocado que o António Filipe para o ser. Vamos ser francos. Tenho uma questão agora para deixa-me só dizer isto. Há uma coisa que me garante, António Filipe. Comigo, quem disser mal de Portugal vai ter que me enfrentar. E terá que passar por cima de mim. Seja o corrupto do Lula da Silva, seja do Presidente de Angola. Os senhores não conseguem, sabe porquê? Estão ligados a estes interesses brasileiros e angolanos. Politicamente, estão. Tanto que são de braço dado com o governo angolano e com o MPLA de Angola. André Ventura, gostava de colocar esta questão. Se o senhor for eleito Presidente, admitiu vir a decretar estados de exceção ou estados de emergência, e eu vou citar, tal como tivemos no passado, para dar poder extraordinário à polícia e a outras autoridades para combater o crime. Primeiro, tendo em conta que Portugal é um dos países mais seguros do mundo, o que é que justifica esta sua intenção? E segundo, o senhor pretende tornar Portugal um Estado policial? Não, quero um Portugal com ordem, com autoridade. Todos os dias eu vejo novas imagens de esfaqueamentos. Mas o que é que são este poder extraordinário? Todos os dias eu vejo novas imagens de esfaqueamentos. Ontem partilhei uma em Campolide, de alguém que entrou numa loja e esfaqueou o proprietário. À vista de todos, sem receio, com impunidade total. Há uns dias atrás foi numa orivesaria, anteriormente foi na rua, crimes de violação, crimes de homicídio. A criminalidade violenta está a aumentar em Portugal, isso é uma evidência, mas nem é só dos dados.
É que nós sabemos porque se vê. Porque se vê, todos os dias nós temos novos crimes chocantes em Portugal. E há em Portugal um outro tipo de problema, que eu não tenho dúvidas também. Por isso é que eu lhe falei do tal estado entre aspas, de exceção. É que nós precisamos... Mas é um estado de exceção, uma referência que existe na Constituição para determinadas situações, que não Vítor, são nós estes casos. precisamos de dar à polícia poder de atuar. E eu prefiro... Eu tenho dito isto muitas vezes, eu sei que as frases talvez sejam chocantes, eu prefiro um bandido morto do que um polícia morto. Eu quero que o polícia tenha autoridade de prender e quando prende não fica mais tempo na esquadra ao polícia do que o bandido. O que nós temos hoje é a polícia a não poder fazer o seu trabalho, que tem medo de agir. Qualquer polícia, falo com qualquer polícia, que eu venha aqui, o António Filipe sabe isto também, tem lidado com vários representantes das polícias. Sabem bem que hoje, para além de terem uma carreira miserável, de serem absolutamente maltratados, os polícias têm medo de agir. Porque sempre e então, se for contra uma minoria, coitadinha, cai o Carme e a Trindade. Vêm para a rua com os escravos, saem à rua a dizer que foi uma vergonha, que os coitadinhos não têm direito a viver em Portugal. Não, nós temos que dar à polícia esta mensagem. Onde houver crime, atuem. Onde houver crime, ajam. Não tenham medo. O poder político estará cá para vos cobrir. Não estará cá para vos ameaçar. É isso que eu vou fazer. Mas, André Ventura, quando o senhor diz que prefere um bandido morto a um polícia morto, sim, está a estimular a polícia a atuar de uma forma muito mais agressiva? É isso que está a tentar fazer? Estou a estimular que eles, quando tiverem que usar a força, usem sem medo. E, ao contrário do que acontece... Matando os cidadãos? Bom, se forem eles para ser mortos ou o cidadão para ser morto, mais vale que o bandido morra, francamente. Eu acho que temos que parar de ter medo de usar as palavras. Eu prefiro o bandido morto do que o polícia morto, ou um homem de família, ou uma mulher de família, ou um inocente, um jovem morto. Quer dizer, há diversas formas que a polícia tem de atuar. Com certeza. O que eu digo é, nós hoje o que os polícias sentem, sabe o que é, Vítor? É que prendem alguém, fazem o trabalho de expediente, ao fim do dia, se alguém está cá fora, e as pessoas que sofreram do bandido e as pessoas que ameaçaram a comunidade, que cometeram crimes, estão cá fora. O que eu quero dizer às polícias é que comigo o bairro da Jamaica não se vai voltar a verificar. Enquanto Marcelo Rebelo de Sousa decidiu ir visitar os membros do bairro da Jamaica, eu irei visitar as quadras de polícia e transmitir-lhes esta mensagem. Onde houver crime, atuem. Onde houver bandidagem, prendam-nos e se tiverem que atuar, atuem. É esta a minha mensagem como candidato presidencial. Como é que vê esta declaração de André Ventura sobre dar um poder extraordinário à polícia e a outras autoridades para combater o crime? É muito grave. O Presidente da República não dá poderes às polícias. O Presidente da República não tem poderes nenhuns sobre as polícias. As polícias são dirigidas pelo Ministério da Administração Interna, pelo Governo, nos termos da lei. Tem uma mensagem política. O Presidente da República, mas não dá poderes a ninguém. O Presidente da República não dá poderes a ninguém. Não tem significado o que ele faça. E é muito grave não tem que o Presidente da República, em vez de dizer que nós queremos que as pessoas vivam e que os polícias vivam, não queremos a morte de ninguém. Eu não quero um país em que as pessoas se matem umas às outras. Também não. Eu acho que os polícias devem ter condições de trabalho, devem ter condições de segurança, devem ter os equipamentos necessários para garantir a sua segurança e as dos cidadãos, mas não quero que os polícias matem. E, portanto, eu quero... Não, obviamente não. Há mais opções. Os polícias devem defender. Eu não quero, eu quero um país onde todos vivam em segurança, não quero um país em que se devem matar uns aos outros. Não é fantasia nenhuma. E eu acho que é muito grave essa ideia de que o Presidente da República pode dar... Isso do Presidente da República dar poderes excepcionais às polícias, isso será em alguma República das Bananas, com que o senhor se identifica. Numa República Soviética. Algum El Salvador. Na União Soviética. Lá em El Salvador, do seu amigo Bukele, provavelmente será assim, não é? Agora, olha, tornou-se o país mais seguro do mundo. Tornou-se os países mais seguros do mundo. Portanto, identifica-se com o ditador Bukele. Pôr os gangues na cadeia, identifico-me completamente. Sabe com quem é que não me identifiquei? Com o Nicolás Maduro. El Salvador é o seu modelo. Ficamos a saber que El Salvador é o seu modelo. Mas eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que se eu pudesse... Eu sei que não tem vergonha nenhuma. Não tenho vergonha nenhuma de dizer que se pudesse pôr os bandidos todos na cadeia, metia. Todos, como ele está a fazer. Tornou-se um país mais seguro que a Suíça. El Salvador tornou-se mais seguro que a Suíça. O Presidente da República é que vai passar a andar de algemas e armado. Mas se andar ao lado dos bandidos dá um mau sinal, não é? Se andar ao lado dos bandidos dá um mau sinal. É preciso ter noção para que é que serve o Presidente da República. E certamente, então, se acha que o Presidente da República não prende ninguém, não serve para nada. Eu acho que quem prende são os polícias e os juízes. E não são os políticos. Temos que dar um sinal. Os políticos podem ser presos se cometerem crimes. Agora, os políticos não metem ninguém na prisão, porque não é essa a sua função. Mas acha que não se deve dar um sinal ao país? Não é essa a sua função. Está numa desordem total. O sinal que se deve dar é dar condições às forças de segurança para poderem fazer o seu trabalho, já agora pagarem-lhes melhor, já agora terem os equipamentos necessários para poder trabalhar, para garantir a segurança dos cidadãos. Não é para que nós nos andemos a matar uns aos outros, porque não é esse país que eu quero. Eu quero um país onde as pessoas se respeitem, onde as pessoas possam viver em segurança, porque eu acho que não há liberdade sem segurança, não há segurança sem liberdade. Olha, e como dizia o Benjamin Franklin, quem quer desistir de uma a favor da outra não merece uma nem outra. Eu vou dar um exemplo, António. Aliás, dois exemplos. Tem que ser breve, porque estamos muito breve, só para lhe dizer isto.
O Presidente da República, tal como o Primeiro-Ministro, tal como os deputados, não prendem ninguém, mas dão um sinal ao país que não estão ao lado dos bandidos, estão ao lado de quem faz lei, de quem faz justiça, lei e ordem. Não vai dizer que lei eu e sou ao lado ordem. dos bandidos. Lei e ordem. Segundo, eu vejo com muita estupefação o António Filipe dizer que quer um país em que todos estejamos de acordo, em que ninguém se mate, mas apoiou a invasão russa da Ucrânia, onde se matam todos os dias e já morreram 2 milhões de pessoas. Infelizmente. Quer dizer, o António Filipe quer que em Portugal os polícias não possam fazer nada, mas está de acordo que a Rússia tenha invadido a Ucrânia e mate pessoas todos os dias. Quer dizer, é isso que eu não compreendo. Afinal, que país é que quer? Estamos a chegar ao fim do debate, tem que dar a última palavra. Sim, eu só vou dizer António isto. Filipe. Dá a ideia que o António Filipe o que queria era um país, como eu estou a dizer, com lei e com ordem, mas que fosse a lei e a ordem comunista. Não quer é outra lei e ordem. Mas isso, António Filipe, é a democracia. Habitua-se à democracia, porque é assim. Olha, eu quero um país melhor. Eu acho que esta Constituição deve ser cumprida. Acho que os direitos fundamentais estão consagrados, também no plano social. O direito à saúde, o direito à educação, o direito ao trabalho com direitos, o direito à segurança, o apoio aos jovens para que eles não tenham que emigrar, termos melhores salários, os trabalhadores serem dignificados. Eu acho que esse é que é o país que eu quero. Não é qualquer outro modelo que o André Ventura queira inventar e imputar-me. Não, é isto que eu desejo e creio que... E por isso é que eu digo que sou o candidato que se opõe a este consenso neoliberal que nos tem conduzido a esta situação de subordinação do poder político ao poder económico. Eu acho que isto é que deve ser ultrapassado. E acho que o Presidente da República, pela sua influência política, deve empenhar-se claramente nesse sentido, respeitando os seus poderes e não os extravasando. Porque compete ao Presidente da República cumprir e fazer cumprir a Constituição, não estar a defender que esta Constituição não sirva e que é preciso outra. António Filipe e André Ventura, muito obrigado por terem vindo a este debate na RTP.